pessoal, boa noite. Eu sou a Mariana Paolosi, professora de filosofia da UFSC, coordeno a área de filosofia do Meridiano, juntamente com a professora Aline, que é coordenadora da área de história do Meridiano. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, porque nós vamos conversar sobre um autor incrível, que tem uma trajetória de vida pessoal impressionante. É Evagrio Póntico, que viveu no século IV. Ele nasceu em 345, no Ponto, na província romana da atual Turquia, que é na região do norte da Turquia, voltada para o Mar Negro. Então, por que a trajetória pessoal dele também é impressionante? O Evagrio saiu da Turquia, foi para Jerusalém, lá ele se torna monge e segue para o Egito, para o deserto, onde ele vai permanecer até falecer. Então ele era um erudito que abandonou a vida urbana para levar uma vida ascética. Ele nos deixa então como legado uma psicologia fundamentalmente corporal e passional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então o nosso convidado de hoje é o Vinícius, e antes de chamá-lo, então eu vou apresentá-lo. O Vinícius, ele é graduado em filosofia pela UFSC, ele é mestre em educação, também pela UFSC, e atualmente ele faz doutorado em educação na UDESC, mestrado na área de ontologia, na filosofia da UFSC, sob a minha orientação. Bom, então vamos lá. Oi, Vinícius. Pronto. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem, Mariana? Estou ouvindo, só estou tentando arrumar aqui o celular, que eu estou sem o tripé. Sem problema. Agora pegar um livro. Tá. Eu já aviso também que está meio improvisado aqui, então se cair alguma coisa aqui, não se assustem, faz parte. Bom, gente, então vamos lá. Vinícius, tá, então antes de começar, eu só queria fazer uma observação, um comentário sobre a importância da psicologia do Evagrio, pode ser? Pode, à vontade. Tá. Não dá. Bom, o Evagrio, então, ele busca integrar 3 dimensões nossas, né, que é o plano dos desejos, a vida emocional e os pensamentos. E a gente vive em uma cultura que valoriza, de uma maneira estrita, a formação intelectual, em detrimento das emoções, né? Basta, por exemplo, a gente pensar na vida universitária. Então, eu como educadora, eu tenho um grande sonho, né? Que fosse introduzido em todas as escolas brasileiras, né, já desde o ensino fundamental até no ensino médio e no ensino universitário, a educação emocional. Então, nesse sentido, o Evagrio tem muito a nos ensinar. Tá? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a vida dele e sobre o pensamento dele e o legado que ele nos deixa. Beleza. Então, assim, acho que para começar, Mariana, a gente tem que desmontar um preconceito que nós que trabalhamos com estudos medievais sempre temos, não importa se na filosofia, na história, na psicologia, que parece que tudo de dualismos na nossa cultura vem da Idade Média. Isso é um equívoco. Esses dualismos, mente e corpo, emoções e cognições, é tão forte hoje, ele é pós-artesiano, ou seja, ele é posterior ao século XVI. Né? A gente tem um Descartes, uma emergência do protestantismo, da reforma protestante, uma concepção de dualidade reforçada. Não que não houvessem dualismos antes disso. Já havia tendências dualistas na cultura indo-europeia. Segundo um indólogo, Heinrich Zimmer, toda a cultura europeia tende a lidar com esses dualismos. Corpo, alma, matéria, espírito, bem e mal. E isso está enraizado na nossa cultura. Agora, o Evagrio Póntico, que é lá do século IV, e eu chamo ele de medieval, não tanto pelo período histórico em que ele vive, porque historicamente ele é da antiguidade, né? Mas pelos temas que ele começa a elaborar, que são temas propriamente medievais. Então ele é um cidadão que é de uma família já cristã, já convertida ao cristianismo. O pai dele era um bispo
na Igreja da Ásia Menor, no Ponto. Ele estudou Aristóteles, Platão, toda a filosofia da época, teve formação em Constantinopla, e depois ele passa por Jerusalém e tem um contato com uma senhora chamada Melânia, que era uma monja. Famosa Melânia, né? Famosa, em quem estuda a cultura antiga sabe. E ela era uma nobre romana que larga tudo para viver no deserto. E ela aconselhava vários grandes líderes religiosos e políticos da época, até porque essa diferença entre líder religioso e político também é uma divisão moderna também. Isso não havia na época, né? Todo político também era religioso e todo religioso era político. Então ela aconselha o Evagrio Ponte e ele se torna monge, desiste de ser ordenado padre e vai para o deserto. Então, veja só, a psicologia do Evagrio Ponte é uma síntese entre esses dois mundos. Um mundo altamente intelectualizado, que era o mundo da academia, o mundo de Constantinopla da academia, e um mundo analfabeto, que era o mundo dos monges do deserto. Era um mundo analfabeto. Os monges trabalhavam manualmente, os monges rezavam, os monges tinham uma vida de contemplação, ou seja, uma vida de busca de paz, de serenidade, de quietude. E o Evagrio vai desenvolver essa psicologia para ajudar os monges a viverem a sua vida. Agora, sim, o que é marcado para nós já desde o início é que para os monges do deserto não há separação entre corpo e alma. Não há separação entre corpo e mente. Vinícius, então esse eu acho um ponto incrível, né, da psicologia dele. Né? Como que se dá, você poderia dar alguns exemplos, ou como que se dá, então, essa abordagem, né, essa fusão, ou essa unidade, né, na psicologia? Como que vai se expressar, então, esse ensinamento dele? Tá. Então, veja só, ele crê na existência de três potências naquilo que ele chama de alma, e a gente pode chamar de dimensão de interioridade, a gente pode chamar de vida psíquica. Aliás, esses dias eu estava lendo um psicólogo canadense, o Guy Lefrançois, que ele disse que em psicologia, grande parte dos conceitos são, na realidade, metáforas. Metáforas para a gente entender coisas que a gente ainda não tem pleno domínio. Então, a gente pode entender toda a psicologia do Evagrio como uma grande metáfora, que divide o ser humano, didaticamente, não é uma divisão real, que divide o ser humano em três dimensões. Uma dimensão desejante, que é a dimensão da corporeidade, e ali a vida sexual e a vida de alimentação é o principal, porque é aquilo de mais animal em nós e de mais fundamental. A pessoa sem vida sexual, sem reprodução, sem alimentação, não há preservação nem da espécie. Então, esses desejos fundamentais de preservação da espécie e de preservação da própria vida. Há uma dimensão emocional, apetitiva, ou seja, de desejos, de vontades, de planos, de emoções, e há uma dimensão intelectual, uma dimensão que organiza esses dados que vêm das sensações e das emoções. Porque se a gente não tivesse essa dimensão de organização, seria uma bagunça, uma grande bagunça de conceitos, né? Aliás, nem de conceitos, uma grande bagunça de percepções. Então, o intelecto é aquilo que organiza. Tá. Como que se dá essa terapêutica aí das paixões, né? Então, eu queria começar pedindo um esclarecimento para você. O que significam as paixões e, em seguida, essa terapêutica. Como que se dá? Então, a gente tem duas coisas para esclarecer aqui. O conceito de paixão. Eu sou do litoral catarinense, quem é do litoral catarinense sabe disso. Os nossos descendentes de açorianos aqui ainda usam a palavra paixão à moda antiga. As nossas lindinhas, os nossos lindinhos, quando dizem que estão preocupados com alguma coisa, ou estão entristecidos, ou estão muito nervosos, eles dizem que estão apaixonados. Eu estou numa paixão, uma paixão. Então não tem nada a ver com o conceito de paixão romântica. Ser paixão é ser afetado por. É basicamente isso. A paixão é ser afetado por. Então tem várias paixões. Tem paixões sensíveis para Evagrio. Tem paixões sensíveis, então, por exemplo, o calor que eu sinto, o frio que eu sinto, a dor, o prazer, o desprazer, são paixões sensíveis. Há paixões emocionais, que é basicamente a neurociência contemporânea, a gente pode ler até lá no Antônio Damasio, que é o grande neurocientista que está falando de emoções hoje, a ligação entre cognição e emoções, que são as emoções primárias, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. E a gente tem paixões, e aí que vem a grande sacada de Evagrio, a gente tem paixões intelectuais. A nossa mente, a nossa cognição também deseja e também se apaixona, ou seja, se deixa afetar. Isso é muito importante. Então, como única dimensão, para resumir,
nós somos capacidade de sermos afetados. Nós, seres humanos, somos seres que são afetados pelo ambiente e que elaboram essa afetação, que elaboram esse efeito. Tá. E agora eu queria que você falasse um pouquinho como que se dá essa relação dos pensamentos. Por exemplo, a gente pode se perturbar pelos pensamentos, né? Todo mundo sabe o que é uma ideia fixa, ou outro tipo das agitações mentais. Como que se dá essa influência e o que o Evagrio propõe, né? Para a gente chegar numa harmonia, mesmo com o nosso nível dos desejos, né? Como que se dá essa articulação e essa terapêutica para o Evagrio? Então, o Evagrio vai falar de terapêutica. A palavra terapêutica, na sua origem, ela não tem nada a ver com cura, necessariamente. A palavra terapêutica significa acompanhamento. Então, aquele que acompanha os deuses é o terapeuta dos deuses. Aquele que acompanha o general no campo de batalha, na língua grega, é o terapeuta do general. Então, aquele que acompanha o movimento das suas próprias paixões é o terapeuta das paixões. Então, a terapêutica das paixões é acompanhar essas afetações que eu estou recebendo. Isso está acontecendo em mim. Então, veja só, para Evagrio, não é o desejo, vamos dizer, carnal, vital, mais baixo, que é o mais problemático. Tampouco as emoções. Sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da vida humana. O problema para Evagrio, ele chama de pensamentos passionais. É um pensamento que se fixa no meu intelecto de tal maneira que ele desperta afeições mesmo na ausência dela. Vou dar um exemplo. Isso, ótimo. Vou dar um exemplo bem concreto, que eu acho isso é o mais importante, é a contribuição para esses tempos de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu sentir fome. A fome é um desejo natural. É um desejo natural. Ele é o mais básico. É o primeiro estágio da vida humana, segundo o próprio Evagrio. Outra coisa é eu sentir vontade de comer uma costela no Outback do Shopping Beira-Mar. E essa ideia não me abandona. Eu não estou com fome. Eu não tenho fome. Eu tenho vontade de comer aquela costela do Outback da Beira-Mar no meio de uma pandemia. E essa ideia me perturba. E essa ideia quer me tirar de casa. E essa ideia quer me levar a comer aquela bendita costela. Ela não é fome, ela é gula. Veja a diferença. Um pensamento passional, ele não precisa de objeto, ele não precisa do desejo. Ao contrário, ele é tão fixo que ele me desperta o desejo. E isso está muito próximo de algumas descobertas em matéria de psicologia cognitiva atual. Por exemplo, você tem o Raymond Aron falando que os complexos de ideia, ou seja, aquele conjunto de ideias que nós temos, é o que tem que ser tratado numa terapia. Então você vai lá para a terapia, não é para tratar suas emoções. Isso é muito legal, muito interessante. A terapêutica das paixões não é para eliminar paixão nenhuma, para eliminar emoção. A terapêutica das paixões é me livrar daqueles pensamentos, daqueles complexos cognitivos, que a terapia cognitiva chama, daquele conjunto de ideias que me perturbam. E essa é a verdadeira terapêutica das paixões. Então, esses são exemplos. O desejo de movimentar-se é próprio do ser humano, é próprio do que é animado, do que é vivo. A gente quer se movimentar. Agora, a necessidade de caminhar num calçadão da Beira-Mar, em Florianópolis, cheio de gente, para a gente contaminar os outros, isso é um pensamento passional para Evagrio. Eu não tenho necessidade de ir lá. Isso não é da natureza. É a velha diferença que a gente tem desde a psicanálise de Freud, e desde lá os psicólogos alemães do século XIX, entre desejo e necessidade. A necessidade natural, ela precisa ser satisfeita. Ela vai ser satisfeita. O desejo não. O desejo, ele quer me levar para além daquela satisfação que eu já tenho. Tá, ok. E em que sentido que a gente pode dizer, você já está apontando a direção dessa psicologia, né? Por que a gente pode considerar, então, indo além do que você falou, essa psicologia é uma psicologia sofisticada? Uhum. Vamos pensar, por exemplo, pegando o Tratado dos Sonhos do Evagrio, né? Então a gente está falando de um autor do século IV, né? Ele nasceu em 345, e o Evagrio tem um Tratado dos Sonhos. Exatamente. Eu acho muito interessante.
Então a gente nem falou isso. A obra do Evagrio, mais importante para a gente entender isso, se chama Tratado Prático. Ou seja, como eu lido no dia a dia as minhas emoções. E o Evagrio, muito antes de um senhor chamado Sigmund Freud, lá em Viena, ele vai dizer os sonhos. Veja só, olha a potência do nosso desejo. Olha a potência do nosso pensamento, da nossa cognição e das nossas emoções. Porque é uma coisa só. Essa é a questão do Evagrio. É uma coisa só. Essa divisão é para a nossa compreensão. Então, o que acontece? Para o Evagrio, na ausência da satisfação de um desejo, acontece muitas vezes de eu sonhar com a satisfação dele. Que ele chama isso de faculdade da fantasia, da imaginação. A imaginação invade o meu sonho e eu tento realizar o meu sonho. Eu não consigo. Essa noite, Mariana, eu sonhei, isso é fato, eu sonhei, eu estava numa casinha na beira da praia, lá na Armação. O meu desejo de ir para a Armação é tão grande que me levou a romper a quarentena em sonho. Então, é muito sofisticada nesse sentido. É uma psicologia que adianta descobertas com séculos de antecedência. Tá, isso é incrível. E em que sentido também a gente pode pensar que essa é uma psicologia realista e uma psicologia humanizada? Porque, Mariana, a gente tem a triste mania no Ocidente, desde alguns séculos, a desprezar a corporeidade. Por exemplo, nós somos educados em casa a não sentir raiva, porque sentir raiva é feio. Nós somos educados em casa a não ficar tristes. Hoje, por exemplo, a gente tem a patologização de tudo. Você ficou triste 2 dias, você já tem que ir para um psiquiatra tratar, é depressão. Alguém já vem te dizer é depressão. Sim. Pode ser depressão, né? A gente não está dizendo para ninguém consultar médico mais, ao contrário, a gente tem que cuidar da própria saúde. Mas, de repente, a gente não pode mais sentir tristeza. De repente, a gente não pode sentir euforia, ficar feliz por alguma coisa. De repente, a gente não pode sentir raiva. De repente, a gente não pode sentir inveja, e já é uma emoção um pouco mais elaborada. Então, a psicologia dele é realista nesse sentido. A gente tem que ter a capacidade de acolher as próprias emoções, de acolher os próprios desejos. Não são eles que nos tiram a paz. Não são os desejos e as emoções que nos tiram a tranquilidade. Mas é a partir do momento que a nossa cognição, o nosso pensamento é dominado de tal maneira que nós perdemos o controle da nossa própria vida. Nós deixamos as ideias, e nós mesmos vamos elaborando, tomar a posse e o controle da nossa vida. Bem bacana. Deixa eu ver mais alguns pontos que eu queria... Sim, é muito interessante pensar, né, o Evagrio, a gente pode dizer que há uma demonologia em Evagrio. Você podia dizer para nós o sentido disso? Então, veja só. Que é... O Evagrio está escrevendo no século IV. Então, você vai dizer o que tem de atual nisso, né? O Evagrio costuma dizer que, às vezes, aparecem pensamentos em nós que nós não sabemos de onde vêm. E que esses pensamentos são como demônios que tomam posse da nossa mente. E a gente tem feito a experiência disso, de novo, ao longo dessa pandemia. Né? Quantos pensamentos têm tomado a gente de medo, de raiva, de ódio, enfim. Por quê? A gente não sabe, parece que isso nos toma de alguma parte. Então o Evagrio usa o exemplo do demônio como aquilo que nos assalta, aquilo que nos pega durante a noite. E se a gente tem atenção a nós mesmos, às nossas emoções, a gente vai saber de onde esses demônios vêm, por onde esses demônios nos atacam. Então quando a gente usa, hoje até a expressão comumente, assim, para falar, a gente tem que exorcizar os nossos demônios. E de fato, para o Evagrio, nós temos que exorcizar os nossos demônios. O demônio do quê? Da gula, o demônio da soberba, o demônio do orgulho, o demônio do medo. São esses demônios que a gente tem que aprender a lidar com eles. Tá, a gente pode dizer que, então, esses demônios remetem aqui à esfera do inconsciente? A gente com pode certeza. Pensar no domínio, com certeza. Por exemplo, ou entender isso como os demônios como metáforas, né, dessa realidade inconsciente? Com certeza. Os demônios são justamente aquelas emoções, aquelas pulsões, para usar um termo psicanalítico, que a gente não sabe.
de onde provém. A gente não sabe conscientemente, porque inconscientemente o inconsciente elabora tudo isso. Claro, o Evagrio não ia usar o termo pulsão 1.400 anos antes de Freud, mas é justamente isso, aquelas coisas inconscientes. Olha, o inconsciente é a maior descoberta, se diz. Talvez o Foucault dizia isso numa entrevista, o Michel Foucault, o filósofo, que a maior descoberta do século XX foi o inconsciente. Tanto que o Freud publica a Interpretação dos Sonhos no ano de 1900, porque ele tinha a consciência de que seria a abertura de uma nova era. Ora, o Evagrio descobriu o inconsciente, em certo sentido, já no ano de 350, 360. Né? Então, essas dimensões inconscientes, elas são representadas, ora, pelo demônio, ora, pela fantasia, pela imaginação, ora, pelos sonhos. Então, ele já tinha essa consciência. Interessante. Ou ora pelos pensamentos, né? Porque, quer dizer, o inconsciente pode tomar ou adquirir uma forma discursiva, né? Exatamente. Tá, deixa eu só ver. Aqui tem uma pergunta que seria o seguinte: existiria alguma forma de controlar as emoções? O que o monge diz sobre isso? Pois é. Veja só. Eu vou falar uma coisa, talvez alguém esteja assistindo não goste do que eu vou dizer. Mas hoje a gente resolveu o problema botando um nome em inglês nas coisas. As pessoas falam de mudança de mindset como se não houvesse a palavra mentalidade em português. Mindset é mentalidade. E hoje tem se falado do mindfulness, parece assim. Eu, inclusive, estava vendo ontem na plataforma Cielo, que é especializada em artigos de saúde, da área de saúde, tinha um monte de coisa sobre mindfulness, prática de meditação, inteligência emocional, a partir da década de 90 para cá, de 96 para cá. Como se fosse a última grande descoberta do Ocidente. Ora, a forma de controlar as emoções, e a palavra controlar ela não é a mais adequada, é a prática da atenção. A prática da atenção, que segundo o Evagrio, ela me leva até uma alma, uma mente pacificada. Então não é controlar as emoções, mas é ter a capacidade de me observar e descobrir de onde é a fonte que desperta essa emoção, qual é a fonte que desperta esse pensamento. E ele vai dizer, olha, se tua mente está vagando, você tem que usar coisas que te ajudem a controlar a mente. Vai ler, vai praticar o silêncio. No caso, ele era monge, vai recitar os salmos, né? Ou seja, vai cantar. Né? Se o coração está agitado, vai praticar um exercício. Então, controlar as emoções, mais isso é descobrir as fontes da emoção e descobrir qual é o método que eu dou vazão, que eu dou expressão a essas emoções. Então, não se trata de eliminá-las nem controlá-las. Né? Trata de acolhê-las e de dá-las a sua correta destinação. Bem interessante. Eu tinha uma outra pergunta, Vinícius. Por que a gente não pode falar, assim, duas, né? Qual o lugar do transcendente na psicologia do Evagrio? Então, a gente sabe que ele era um monge, e então ele buscava essa, né, na sua ascética, né, essa fusão com o divino. Então, eu queria te perguntar sobre o lugar do transcendente e depois o significado de ascética. Tá bom. Então, eu vou começar pela segunda pergunta. O significado de ascética, de ascese. A gente ouve isso, especialmente nos meios acadêmicos, especialmente na universidade. E a gente fica imaginando um mongezinho esquálido e pálido, batendo nas costas com um chicote. Isso não é ascética, nunca foi. A palavra ascética, em grego, askesis, é exercício. E todos nós seres humanos, por definição, somos asceta. Temos que praticar uma ascese. Porque para tudo é necessário praticar um exercício. Se eu quero fazer doutorado, eu tenho que me submeter a uma prova, eu tenho que me submeter ao regime de qualificação, eu tenho que me submeter ao regime de estudo. Isso é exercício. Se eu sou casada, há todo um exercício para manter o casamento. Se eu sou religioso ou religiosa, há todo um exercício para manter minha fé. Se eu sou professor, há todo um exercício. Então, a ascese faz parte da natureza humana. Todos nós temos que fazer um determinado exercício para alcançar um determinado fim.
Agora, a questão da transcendência em Evagrio. Veja só, aí Sim, é ó, outra desculpe coisa. só te interromper, que tem uma outra Hum, pergunta que dá para juntar nessa, né? O monge teve experiências místicas? tá, eu vou Tá, se a juntar gente depois consegue nessa. juntar aí com essa. Então, a questão da abertura para o transcendente no Evagrio é outra coisa importante porque não há separação. O Evagrio escreveu uma trilogia, o prático, o gnóstico e o teorético. São 3 livros. O prático é o que fundamenta a psicologia dele, é o tratamento das emoções. O gnóstico é especificamente a questão da cognição. O que eu devo saber para me aproximar de Deus. E o teorético é o que acontece comigo quando eu contemplo Deus. Então é um caminho unívoco. Veja só, a experiência de Deus não se dá fora da corporeidade. É no corpo eu experimento Deus. É nessa vida Uau! presente eu experimento Deus. É prestando atenção daquilo que eu faço, no modo eu ajo, que eu experimento Deus. Então, se o Piti Athanatos aqui, se o monge teve experiências místicas, se a gente entende mística naquele sentido de experiências extraordinárias, eu não tenho relatos, não conheço relatos disso, parece que não. Mas se a Tá. gente entende mística nesse sentido de experimentar Deus na prática diária, com certeza Evagrio Pontico era um místico. Esse mesmo Piti Athanatos aí, nosso colega, mais acima ele perguntou se o monge não acredita em demônio e isso não seria na época heresia. Veja só, provavelmente ele acreditava no demônio sim, Piti Athanatos. A questão é o seguinte, nós estamos aí na passagem da Antiguidade para a Idade Média, e o modo de leitura que os escritores usavam é chamado método alegórico. Então eles usavam verdades da fé, para usar como metáforas da vida e coisas da vida para falar sobre a fé. Então esse método alegórico permite ao Evagrio que o fale de demônios como pulsões, como emoções, como sentimentos, sem negar a realidade do demônio como tal. Eu não acredito que ele não acreditasse no demônio. Seria uma coisa meio inconcebível para a época. Eu não sei se Tá, eu até vou, né, não sei se ficou claro isso, se não ficou, podem perguntar depois. tá. E uma outra coisa que eu acho interessante, por que que há o Evagrio, ele não é um autor conhecido, por que que há um certo ostracismo, né? Pois é, eu conheço Como que duas funciona? pessoas. Conheço 2 pessoas que falam muito de Evagrio Pontico. Uma é um monge beneditino alemão, Anselm Grün, que é um grande escritor na área de espiritualidade. Se não me engano, o doutorado dele é em psicologia, não vou garantir, mas se não me engano é na área de psicologia. E ele estuda muito o Evagrio Pontico. E um monge não brasileiro, norte-americano, mas que mora no Brasil, o Dom Bernardo Bonovitz, que é abade da Abadia Nossa Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente, no Paraná. São pessoas que eu conheço e falam de Evagrio. Acontece o seguinte, que o Evagrio ele se aproximou muito de um cara, da doutrina de um cara chamado Orígenes, Sim, que sim, sim, foi um famoso. grande... Para vocês entenderem, para quem não conhece muito teologia, Orígenes foi o primeiro cidadão a escrever um tratado de teologia na história da igreja lá no século III. Né? Para vocês verem o tamanho da dimensão. O problema do Orígenes é o seguinte, é que o Orígenes ele tinha umas crenças dualistas demais. E por mais que vocês não acreditem, oficialmente o cristianismo ortodoxo, no sentido do cristianismo oficial, nunca reconheceu nenhum dualismo como possível. E o Orígenes ele tinha uma doutrina um pouquinho dualista. Por exemplo, ele acreditava que as almas existiam antes e que as almas encarnam e continuariam a existir depois. Isso cheirava dualismo, então Orígenes foi condenado pela igreja. E daí há uma lenda de que haveria uma proximidade intelectual do Evagrio com Orígenes. Por que eu digo que há uma lenda? Por esses escritos de inspiração origenista do Evagrio, nós não temos. Parecem que esses escritos foram destruídos ou perdidos. Não se sabe. Mas nós não temos. Porque o dualismo originista não aparece na obra de Evagrio. Não é marcado na obra de Evagrio. Há metáforas dualistas, mas eram usadas na época, eram comuns por todos, né? Uhum. Tá. E uma pergunta mais ou menos ligada a essa última, né? Por que que
aos monges atribui-se aí uma espécie de pecha de odiadores da vida, né? Uhum. Qual que é a tua opinião a esse respeito? Teria uma espécie de desprezo pelo mundo, pela vida? Quer dizer, ele era um erudito, né, que enfim, renuncia à vida dele, né, à vida na cidade, e se retira e se afasta do mundo, né? Como que você entende Olha, isso? tem 4 níveis de compreensão, tá? 4 níveis de compreensão. Um primeiro nível de compreensão, ele é um pouco mais universalista, estrutural. Todos nós fugimos de alguma coisa para alguma coisa. E isso, de novo, assim como a sese, eu creio que é parte da natureza humana. Nós estamos em perpétuo movimento de algum lugar para o outro. Fuga mundi, se falava, os monges faziam. Fuga do mundo. Mas fugir, né, na sua origem etimológica, nada mais é que caminhar de um lugar para o outro. Né? É transitar. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Vale lembrar que a palavra mundus, em latim, significa organização. Então, quando eu digo fuga mundi, não é fugir do mundo da carne, mas é fugir de uma determinada organização de mundo para outra organização de mundo. Isso é muito importante. E isso nós fazemos o tempo todo. Um segundo nível é o seguinte, a nossa visão dos monges, ela é muito pós-iluminismo, pós-cartesianismo, então muito influenciada por isso. Então tudo era ligado à tradição ascética e pós-reforma protestante. A gente lembra muito bem que o Lutero, com todas as suas qualidades, também tinha seus probleminhas, e um deles é ele via tudo e havia antes dele como um bloco unívoco que meio tinha que ser deixado de lado, como as práticas ascéticas. Então a gente está mediado por esses preconceitos. Terceiro, a Karen Armstrong, que é uma historiadora da religião inglesa, ela disse que não há separação entre religião e vida antes do século XVI. Então, a gente precisou, depois do século XVI, nesse arranjo de separação entre religião e vida, achar um lugarzinho para colocar essa tradição monástica. E a gente botou lá uma coisa meio estranha, e a gente não sabe muito bem fazer essa sese. Agora, no quarto nível, tem uma coisa que faz sentido. É aquilo que eu falei antes, que o historiador da religião, o Heinrich Sieber, ele disse que há uma tendência na Europa aos dualismos. Então, se a gente dizer que não houve, ao longo dos séculos, algumas experiências monásticas e religiosas que foram altamente dualistas, mesmo dentro do cristianismo oficial, a gente estaria mentindo. Houve também isso. Mas isso não era a totalidade da experiência. Não eram todos dualistas. A teoria não era dualista em si mesma. Né? Ok. E Vinícius, uma coisa que eu acho também instigante, né, no Evagrio, né, por que não há essa ideia do pecado? Né? Você poderia falar um pouco como que funciona? Bom, a gente está no século IV. Né? Então, a ideia do pecado já, o que não há é a ideia de pecados, no plural. O Evagrio definiu 8 pensamentos passionais. 8 pensamentos principais, que são origens de outros pensamentos que geram perturbação da alma. Eu vou dizer para vocês qual é, e são a gula, a fornicação, a avareza, a tristeza, a cólera, a assídia, a vanglória e o orgulho. Alguém vai dizer assim, nossa, Vinícius, mas isso aí parece tanto com os pecados capitais. Sim. De fato, o Evagrio diz que são pensamentos geradores de vícios. Pensamentos geradores de vícios. Mas por que não são pecados? Especificamente, como a gente entende hoje. Porque eles são expressões naturais do ser humano. A gente acaba derivando nisso. A noção de pecado, nessa época, ela é muito mais ontológica. Ou seja, não são atos morais particulares. Isso é uma coisa muito posterior a esse período. O pecado é da natureza ontológica, ou seja, é da natureza do nosso estado de afastamento em relação a Deus. Nós estamos num estado de afastamento em relação ao transcendente, mas isso não é moralidade. A moralidade não está aqui ainda, a moralidade é depois. Então essa noção moral de pecados particulares, o ato ser pecado, determinados atos, é muito posterior na história do Ocidente. Ela vai se gerando
E ela vai ganhar sua consolidação só no século XII, com um cara chamado Abelardo de Paris, que eu sei que você conhece bem, Mariana. Então é a partir dali que vai começar. Então o pecado não é um ato particular, é a natureza humana separada de Deus. Tá joia. Bom, eu queria te colocar mais duas questões, né? Como que se dá essa sinergia, então, entre corpo e mente? Quer dizer, a mente atuando sobre o corpo atuando sobre a mente e ambos curando, né, um ao outro. Então, essa seria a primeira. Pode ter mais uma pergunta? Depois eu faço, senão é outra. Então, eu não gosto nem da expressão sinergia, Maria. Porque sinergia tem entre duas coisas que são distintas. Veja só, Ótimo. Não tem o corpo do lado e a mente do outro. É uma Ótimo. unidade com duas maneiras de expressão. Não haveria mente sem corporeidade. Quem for dessa linha, me perdoe, mas tem um filósofo norte-americano, John Searle, que é um filósofo da mente, que, claro, ele não acredita no transcendente, ele é uma pessoa até relativamente positivista, mas ele tem uma reflexão interessante. Ele diz, vocês querem ver o que é a consciência? Ele faz assim, levanta o braço. A consciência é um ato biológico. A consciência é um ato essa biológico. É muito boa, hein? A mente, a mente é a minha biologia, é o meu corpo em expressão. É isso que é a minha mente. E não é possibilidade de pensar a mente sem o corpo. Veja só, o Evagrio crê firmemente nisso. Tanto que são dimensões, são faculdades de uma única alma. E alma aqui, gente, alma. Não pense um espíritozinho branco, um Gasparzinho, um fantasminha, camarada, habitando um corpo. A alma aqui é uma metáfora, um símbolo para a dimensão da totalidade humana. Isso é importante. Por isso ele pode falar de uma alma vegetativa, por isso ele pode falar de uma alma apetitiva, e por isso ele pode falar de uma alma intelectual. São as várias dimensões do ser humano. Então, essa totalidade se expressa como corpo e alma, mas são metáforas para a totalidade da eu sou. Veja só, mesmo em São Paulo, no apóstolo Paulo, lá da Carta aos Romanos, que influenciou muito essa turma lá do deserto, o pessoal lia Paulo e sabiam ler, liam Paulo. A questão é o seguinte, carne e espírito não são duas realidades distintas, mas é a totalidade da pessoa humana enquanto submetida ao pecado, ou seja, enquanto distante de Deus, ou enquanto submetida a Deus. Né? Então, da mesma maneira, corpo e mente não são duas coisinhas um do lado da outra, mas é quando eu penso a minha totalidade como materialidade ou quando eu penso a minha totalidade como conceito que entende essa materialidade. Então, a minha capacidade de perceber o meu corpo, a minha capacidade de perceber a minha vida, a minha capacidade de inter-relação, de conhecimento, é isso que nós chamamos de mente. A minha amiga e a irmã Carla Urnieste, e tudo bom, Carlinha? Disse que é muito complexa essa metáfora. É um pouco complexa, sim, Carla. É um pouco complexa, mas não é impossível de entender. Porque é o seguinte, a gente experimenta isso no nosso dia a dia. Às vezes, e por isso, para o Evagrio, a atenção é o centro da prática. Se eu presto atenção a mim mesmo, eu consigo reconhecer no meu corpo essas coisas. Por isso eu digo que adianta em muito sentido a psicologia cognitiva. A Jana está aí assistindo, eu até peço desculpa, porque a Jana é psicóloga, se eu falar alguma besteira, mas é por isso que tantos psicólogos cognitivistas, lá na terapia, te dizem assim, ó, você prestou atenção no que você está dizendo? Você está prestando atenção no como você compreende a vida? Você está prestando atenção em quais são as suas crenças em relação a esse fato? A partir do momento que a gente presta atenção, a gente se percebe. Né? É um fato básico do dia a dia. Ok. Bom, Vinícius, então, eu queria te perguntar com relação aos legados, né? Antes da gente fechar. Quais que você, então, considera os grandes legados, então, desse autor do século IV? Pois é, né? Olha, interessante. Pode falar, Mário, você fala mais alguma coisa? Eu ia tentar fazer de novo para a gente fazer um fechamento com a relação da pandemia, né? Você já citou, né? Mas pensando nesse enfrentamento de hoje, né? Com relação à pandemia, se você teria mais alguma coisa a acrescentar.
Então vamos lá. A primeira coisa, né? A gente buscar lá num autor do século IV alguma coisa para contribuir a reflexão sobre a pandemia hoje, né? Parece uma coisa meio desligada. Mas esse cara, o Evagrio, quem não conhece, olha, digita lá na boa e velha Wikipedia, né? Wikipédia, no Google, dá uma googleada, que é um cara interessante de ser conhecido. Por quê? Porque a psicologia do Evagrio Ponte é uma psicologia prática, elaborada a partir da observação da vida. A partir da observação dos desejos, das vontades, dos medos, das alegrias, das tristezas. E a gente tem uma tendência, e como eu digo, ela é uma tendência muito moderna, gente. Muita coisa a gente diz que é medieval, quando a gente é medieval, né? Ela é moderna. Por exemplo, quando querem dizer esse governo é medieval, eu digo, não, ele é um governo moderno. Ele parece muito bem aqueles estados totalitários que nasceram na modernidade, não na Idade Média. Mas tudo bem. Então, essa compreensão do moderno, que é uma mente, que habita um corpo, né? Gente, isso é antiquado, isso já está superado. Moderno. Isso é moderno, porque nasceu na modernidade, mas já está superado. Eu falava antes ali do Antônio Damasio, o neurocientista, que é um pouco controverso, alguém vai dizer que ele é um pouco comercial, quis vender, até pode ser. Mas o Antônio Damasio, por exemplo, vai falar em marcadores somáticos para o conhecimento. Como é que eu recupero determinados conhecimentos com tanta facilidade? Porque eu associei, o meu cérebro associou uma determinada ideia, um determinado pensamento a uma determinada experiência corporal. Esse é o funcionamento normal do meu corpo e da minha mente. Não há dissociação. E você tem um cara chamado Evagrio Ponte que já fala isso no século IV. No século IV. Então, por isso eu acho importante recuperar ele. Essa questão da unidade corpo-mente. Essa unidade da totalidade que eu sou. Agora, legal. Como conselho para a pandemia, a gente pode falar em conselho, né? Mas como reflexão em relação à pandemia, a gente pode tirar do Evagrio, é muito mais essa questão dos pensamentos passionais ou das ideias fixas, né? Para a gente falar em linguagem da psicologia cognitiva. Veja só, pensamento passional. Esse pensamento me desperta uma emoção. E essa emoção, ela não está ligada a uma necessidade, né? Antes a Jana falava que se tiver fome, coma, se tiver sede, beba. Essa é a sabedoria do Talmud, né? O livro dos rabinos judeus. Coma quando tiver fome, beba quando tiver sede. Essa é a sabedoria dos monges do deserto também. Isso não tem problema. Agora, nesse tempo de pandemia, todos nós, de repente, nos vimos como monges do deserto. Fechados. Isolados. Tá, então esse paralelo é interessante. Qual é a grande diferença e por que o paralelo não é perfeito? Porque os monges do deserto fizeram uma opção para estar sozinhos, para fazer esse trabalho de autoanálise, de autorreflexão. Eles fizeram essa opção, eles fizeram olhar para dentro para fazer essa experiência de Deus na corporeidade. Nós não fizemos essa opção. De autoconhecimento. De autoconhecimento, mas um autoconhecimento que leva ao conhecimento de Deus. Essa é a opção que eles fizeram. Nós não fizemos essa opção. Nós nos vimos, de repente, presos como monges, né, como monges no deserto, sem os instrumentos necessários, muitas vezes, para fazer essa autorreflexão. Sem os instrumentos necessários para essa tomada de atenção. E sem a fé transcendente, muitas vezes. Porque tampouco a gente precisa ter alguma fé transcendente hoje. Né? Todos nós somos livres, muitos de nós não temos, e não tem problema. Mas a questão é que todos nós somos lançados nesse mesmo processo, que gera sofrimento, que gera dor, que gera desconforto. E aí os pensamentos passionais se instalam. São esses pensamentos que perturbam a minha quarentena, que perturbam a pacificação da minha mente. Então, é o exemplo que eu dava lá no início. Fome, eu vou sentir na quarentena, como eu sinto durante toda a vida. Agora, a necessidade de comer, né, no Outback da Beira-Mar não existe, né? Os pensamentos vão se elaborando. A necessidade de sair, a necessidade do contato. O Evagrio dá exemplo do monge e sente aquela profunda necessidade de sair do seu quarto para procurar um monge para conversar. Tem essa necessidade? Havia essa necessidade? Isso é aplicável para nós, né? E nós não estávamos preparados. Por outro lado, para aqueles que estão podendo fazer a quarentena, é uma oportunidade de autoconhecimento.
É uma oportunidade de olhar para dentro. Só e com todas as dificuldades de olhar para dentro. Olha os demônios que nós temos aí. O demônio do medo, o demônio da insegurança, o demônio da incapacidade de gestão dessa pandemia, que é um demonião bem grande, inclusive preside o país. Então, todas essas dificuldades impactam no modo como nós nos percebemos e percebemos a realidade. E nos gera sofrimento. Então, a gente pode aprender com eles. A gente pode aprender com o Evagrio e com os monges do deserto essa capacidade de silenciar, olhar para dentro e perceber-se. Vinícius, tá, deixa eu só fazer aqui um adendo, que eu acho esse ponto importante, né, que talvez seja uma contribuição interessante. Nós podemos ser nossos próprios terapeutas? Né? Existe, ou em que sentido então, tem uma mensagem aí no Evagrio de que, claro, nós temos plena capacidade, então, de lidar conosco, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com os nossos desejos. Tá, não estou falando, porque assim, hoje a gente recorre à mediação, né, de um terapeuta. Como que se dá isso em Evagrio, né? Essa capacidade de nós lidarmos conosco, sem a mediação de um terapeuta, como a psicologia hoje clínica está aí posta, né? Então, eu vou ser um pouquinho mais cuidadoso nesse momento, porque eu não sou psicoterapeuta, não sou psicólogo, então o meu juízo científico sobre isso ele é muito mais limitado, né? Mas então, fazendo essa leitura a partir do que a gente tem feito, sim e não. Sim e não, vou explicar por quê. Eu posso ser meu próprio terapeuta? Não. Não, porque eu preciso da mediação humana enquanto ser humano. E é isso que essa pandemia está revelando de nós. A gente tem necessidade do outro. Eu me pego aqui em Florianópolis, botando a mascarazinha e sair a caminhar na rua, não para fazer nada, para ver gente. Porque a gente tem a necessidade de ver o outro. Então, a mediação, ela faz parte do nosso ser pessoa, né? Agora, essa mediação, ela necessariamente tem que ser uma mediação profissional. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma tendência hoje a patologizar as nossas emoções. Será que toda emoção... Isso é bem interessante. Será que toda emoção é uma neurose? Será que toda tristeza é depressão? Será que toda alternância de humor é bipolaridade? Será que toda ansiedade precisa ser tratada com ansiolítico, sendo que a ansiedade é também um dispositivo natural de sobrevivência? Né? E agora a gente está vivendo todo mundo ansioso e tal. Então, veja só, podemos lidar com isso sim, a partir do momento que nós somos capazes de olhar para nós mesmos. Então, essa necessidade de uma mediação, uma ligação profissional, a gente tem que ter mais cuidado nisso. Não sei se sempre vai ser preciso, sabe? Agora, a mediação humana sempre vai ser preciso. A gente precisa do contato com o outro, né? Sim. Bom, vamos ver se tem... Já está chegando no nosso horário. Se tem alguma outra pergunta. Essa questão da patologização das emoções, Vinícius, eu acho interessante, porque aí talvez a gente possa fechar aí pensando nisso, né? A gente vive numa cultura que valoriza o intelectual em detrimento do emocional. Então, eu acho bem até problemático a gente ver isso em todas as instâncias de formação, né? Porque a pergunta pensando numa sociedade do futuro, se é que, ou pensando numa sociedade sem escolas, mas isso é uma outra questão, ou pensando na necessidade da gente incluir na nossa cultura não só essa atenção à formação intelectual, mas essa formação ao emocional, né? A gente deve aprender a lidar com o emocional, não só esse alimento para o intelecto, né?
Mas nessa medida eu acho que também a gente vive essa anestesia das emoções, né? Ou esse desprezo aí, né? Não só essa visão negativa, não é permitido sentir tristeza ou, enfim, né? Então, Esse pacote todo aí, né? eu quero até juntar nessa tua questão, Mariana, algumas questões que eu vi aqui que estão sendo feitas, Isso, alguns ótimo. comentários. Por exemplo, o Tá. Cassiano perguntou aqui se nesse momento da pandemia paixões foram criadas ou elas já estavam aí e foram simplesmente expostas, ampliadas. Eu acho que as duas coisas, né? Tem muita coisa nova, tem um medo novo, tem uma ansiedade nova, tem uma realidade nova. Por exemplo, esse uso extenso e intenso de mídias que nós estamos fazendo, né, gente? É uma enxurrada de lives, né? E é uma em milhões de lives. E agora parece que a Sim. gente começa a se cobrar. Ah, eu tenho que participar dessa, mas eu tenho que participar da outra, eu tenho que ver isso daqui. Então são paixões novas, né, Cassiano? Mas tem muita paixão e já estava aí, sim. Muita paixão e agora a gente está se vendo na obrigação de elaborar. Mas pode ser um momento muito rico. E daí a Jana comentou uma coisa que eu acho Ah, tá, isso é interessante, importante, do autoconhecimento. que não dá simplesmente para a gente deixar tudo de lado, os nossos monstros, e ir para a praia, né? E é verdade. Então a gente, de repente, está ganhando a oportunidade de perceber isso. Por outro lado, por outro lado, nós temos visto aí nas mídias, na televisão, olha a loucura que tem acontecido aí, né? De pessoas que não aprenderam a lidar com suas emoções, que se escondem atrás de títulos, né? Cidadão não, engenheiro, civil, formado, cidadão não, desembargador, você tem inveja da minha cor, você tem não sei o quê, você é pobre, é Alphaville. Olha quantos monstros estavam escondidos aí e não tinha aparecido. Isso é prova de muitas coisas. Uma delas é a desigualdade social que a gente tem no Brasil, que é histórica e vergonhosa. Né? O famoso livro do antropólogo Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, a famosa carteirada do brasileiro. Né? Você sabe com quem está falando. E isso é um símbolo da monstruosidade do abismo social. Mas é símbolo também, Mariana, disso que você estava falando, que nós não nos educamos emocionalmente. Sim. Nós não fomos ensinados a olhar para as nossas próprias paixões. E é um Ou nós gap, somos. né, da nossa cultura, é um É, um, grande é uma lacuna abismo, né, uma falta, gigantesca. lacuna. É uma Sim, lacuna gigantesca. Porque ou a gente é ensinado a reprimir, não faça, não põe, não exatamente. diga, não vai, não vem. Ou a gente, não, faz o que você quiser, né? Como a gente conhece, aconteceu no estado do Paraná uns anos atrás, o filho de um deputado pegou o carro, matou a pessoa, e até hoje, né, não foi preso, não foi nada, porque, coitado, o garoto também tinha o direito de se divertir, aconteceu um acidente. Né? Ninguém tem o direito de se divertir bêbado dirigindo, mas tudo bem. Por quê? Porque a gente não tem educação emocional. E essa é uma lacuna que nós vamos ter que resolver. Nós quem? Primeiro, nós todos, né, como seres humanos, como cidadãos desse país, mas especialmente nós estamos na academia de alguma forma. Eu, por exemplo, estou fazendo doutorado em ciências da educação. O que a educação, as ciências da educação pode contribuir nesse aspecto de educação de afetos, nesse aspecto de educação de emoções? O que a gente pode fazer na filosofia? Né? O que a filosofia pode contribuir na história, na psicologia? Gente, Uhum. na engenharia civil. Porque até a construção de uma ponte, e não é pouca coisa, é uma profissão honrosa e muito importante, até a construção de uma ponte tem que estar permeada de afetos. Sim, Se a gente não bacana. perceber que tudo tem que estar permeado de afetos e a gente tem que aceitar que tudo está permeado de afetos, a gente vai continuar sendo uma sociedade violenta, agressiva, Exatamente. uma sociedade de diferenças sociais insuperáveis. Então, tá bom. Vinícius, eu queria te agradecer bastante aí pelo papo. Só para encerrar, deixa eu ver se alguém tiver aí mais alguma pergunta. Eu estou Eu acho olhando que a aqui. gente. Uhum. Aqui é uma colocação interessante da Mirtes, que é no contato com o outro que eu me formo. Quando eu falava das mediações, Mirtes, é isso que eu digo. Não existe formação humana e verdadeira sem contato com outro ser humano. Então, tem que ter mediação nesse sentido. Agora, mediação profissional, terapêutica, tudo é doença, tudo tem que ser tratado. E eu não digo nem a do psicólogo, né? Teu irmão, né, Mari, é médico, né?
e o trabalho ele tem para tirar remédio das pessoas, né? A gente sabe que ele trabalha esse processo de desmedicalização, né? Como é Perfeito. difícil tirar remédio das pessoas. Umas pessoas são dependentes dos benzodiazepínicos. Hoje eu conversava com uma farmacêutica, ela dizendo isso. A pessoa mente que perde o remédio para voltar no posto de saúde e pegar mais ansiolítico, mais antidepressivo. Então, essas são as mediações que constroem uma cultura saudável. Né? Essas são as mediações que me constroem como pessoa. Eu acho que essas mediações não são positivas. Exatamente. Então, tá bom. Então, fechamos por aqui. Agradeço muito aí a participação de todo mundo e Vinícius também. Eu agradeço também, gente. Tá? Boa noite, até uma próxima, se Deus quiser. Tá, um abração.